Nós podemos ouvir o capítulo 12 do livro do Levítico. Do que é que trata este capítulo? Do chamado Código Sacerdotal. A partir da tradição dada a Moisés, nasce uma série de normativas, de rubricas, de leis, que de alguma forma controlam a vida social do povo de Israel a partir do templo. Eram sacerdotes da tribo de Levi responsáveis por normatizar, digamos assim, a vida comum do povo, desde suas necessidades essenciais até os códigos de ética mais básicos, como por exemplo, como portar-se à mesa ou entrar na casa de alguém. Neste capítulo 12, nós escutamos o código acerca da tratativa que deveria se dar diante das doenças da pele. No trecho que ouvimos, está ali denominado como se deve relacionar, ou melhor, como se deve lidar com a lepra, hanseníase. A norma é muito clara, e para o povo judeu nasce a partir desta norma uma consciência. Não que o povo deveria procurar no templo uma cura, ou a cura, mas que seria o templo que deveria dizer quem de fato é ou não impuro. Se a gente parar para observar o trecho que ouvimos há pouco na primeira leitura, perceberemos claramente que o autor vai falar, a partir daquele código de ética, sobre quais seriam os critérios que os levitas deveriam usar para condenar um leproso. E como o leproso deveria se portar a partir desta condenação. Deveria ser expulso das cidades, ir morar nas periferias, não tinha direito à vida, ao acesso comum de todos, não tinha direito ao templo, que era o lugar da bênção, a casa de Deus. É a partir desta concepção que nós podemos entender o que Nosso Senhor fez, logo iniciando o capítulo, ou melhor, logo iniciando o Evangelho segundo São Marcos, no capítulo 1. Um leproso procura Jesus, se joga aos pés do Senhor. Senhor, se queres, tens o poder de me curar. Ele submete ao querer de Cristo a sua cura, e ao mesmo tempo coloca no Senhor o dom de sua fé, coloca a sua vida aos pés de Jesus. Nosso Senhor ordena, fica curado, eu quero. E aquele homem de pronto fica bom. Jesus, para cumprir aquele código do qual falamos há pouco, manda que aquele homem se apresente no templo com a oferta devida por sua cura. O homem, contudo, sai dizendo em todo lugar o que havia acontecido. E sendo a lepra considerada uma impureza, Jesus, por causa daquele homem, é então impedido de entrar nas cidades. Aqui, meus irmãos e minhas irmãs, vamos nos deter em alguns sinais que São Marcos deixa nesta narrativa. Em primeiro lugar, aquele homem não vai ao templo se apresentar diante dos sacerdotes, não vai ao templo pedir a cura, mas corre aos pés de Jesus. Senhor, se queres, tu podes me curar. Aquele homem reconhece em Cristo o único capaz de lhe dar a vida e a dignidade. Aquele homem reconhece em Cristo a força, o poder de Deus que age na história humana, não obstante inclusive as leis do templo e da religião. Aquele homem reconhece a soberania de Deus,
reconhece a força e o poder do Senhor. E por isso, sendo os levitas a raça eleita que regulava toda a vida comum do templo, aquele homem reconhece que é Jesus capaz de lhe oferecer, de poder lhe oferecer a vida e a dignidade. Infelizmente, meus irmãos e minhas irmãs, nós tantas vezes submetemos ao templo o fardo de nossos julgamentos e de nossas condenações. O templo, a casa de Deus, jamais pode ser lugar para nós julgarmos quem é puro ou quem é impuro, mas ao contrário, a morada de Deus, em que todos, feridos, leprosos e espedaçados pela vida, devem encontrar misericórdia, devem encontrar a ternura do Senhor. O templo de Jerusalém era a casa para guardar o Santo dos Santos. Deveria ser o sinal de Deus entre o povo. E todos os miseráveis, moribundos, doentes, impuros, deveriam encontrar naquela tenda o abrigo. Porque Deus quis que na caminhada de Israel a tenda fosse erguida para a habitação de sua lei e refúgio do povo caminheiro. Mas infelizmente, ao longo do tempo, o templo foi se corrompendo. Ou melhor, os homens foram corrompendo o templo. E o templo se tornou simplesmente um lugar de condenação, de comércio e de arbitrariedade. Quantas vezes Nosso Senhor entra no templo de Jerusalém para condenar as arbitrariedades ali cometidas? Prestes à sua Páscoa, quebrou todas as bancas de comércio e disse: transformaram a casa de meu pai numa casa de comércio. Quantas vezes Nosso Senhor, falando sobre o dom do Espírito, disse: eu destruirei este templo para reerguê-lo em 3 dias. É preciso, meus irmãos e minhas irmãs, que nós superemos esta consciência criada erroneamente ao longo da caminhada do povo de Israel e vivamos verdadeiramente a lei de Deus como dom de salvação. O próprio Jesus disse: eu não vim para condenar, mas para salvar. A lei de Deus, diz a própria palavra do Senhor, deve ser a alegria de nossos lábios e o conforto de nossa alma, e nunca objeto de julgamento ou de condenação à vida do outro. Aquele leproso encontra, contudo, em Cristo o sinal de sua cura e a força onde ele renovaria a sua fé. É verdade, meus irmãos e minhas irmãs, quantas vezes diante das fragilidades de nossa vida, das enfermidades físicas ou espirituais, nós tendemos a fraquejar. Por vezes até nos revoltamos, outras tantas vezes blasfemamos e dizemos que Deus esqueceu de nós. Aquele homem, não obstante o sacrifício da lepra, ver aquela doença lhe tomando todo, não obstante a exclusão social, a miséria em que ele vivia, longe de sua família, de seu povo, de sua cidade, mendigando nas periferias, com um chocalho pendurado no pescoço, para que as pessoas se afastassem dele quando passassem por perto, coloca em Cristo a sua vida e a sua fé. É preciso, meus irmãos e minhas irmãs, que o dom da fé alimente a nossa caminhada, ainda que diante das intempéries e dos sacrifícios que temos. Nós não podemos perder o foco de Cristo. Os nossos olhos, precisam estar sempre fixos no Senhor.
É verdade, aquele homem diante da exclusão, diante do sofrimento, diante da doença, poderia ter chutado o balde e ter dito: ninguém quer saber de mim, Deus esqueceu de mim, eu vou aqui esperar a morte e pronto, acabou. Mas é Cristo a fonte de sua força. Ele se coloca aos pés do Senhor e renova ali o dom de sua vida. Aqui nos encontramos para fazer Eucaristia. E é preciso, meus irmãos e minhas irmãs, e aqui e acolá eu gosto de recordar isso, que não façamos da Eucaristia simplesmente um culto marcado ao longo de nossa semana, um dia preceitual que nós nos acostumamos a cumprir, mas um encontro profundo com Deus, que renova as nossas forças, que nos dá ânimo, empenho, vigor, vitalidade, para continuarmos a nossa trajetória, ainda que diante dos sofrimentos e sacrifícios que precisamos enfrentar. Aos pés do Senhor, nesta Santa Missa, renovemos as nossas forças. Ele é o único capaz de nos curar completamente das lepras que carregamos nesta vida, das dores que precisamos enfrentar, das periferias onde somos colocados tantas vezes, sem nenhuma opção. Que esta Santa Missa sirva-nos para renovarmos no Senhor a força, a graça e o dom. Aquele trecho do Evangelho, contudo, e aqui eu encerro, nos mostra um terceiro sinal muito belo, o sinal da misericórdia. Porque eu não sei se a gente para observar quando lê este trecho, mas a mim me chama sempre a atenção, é que Jesus troca de lugar com aquele leproso. Eu acabei de dizer, pelo código levítico, os leprosos viviam fora das cidades, excluídos nas periferias. Cristo cura aquele homem e toca-o. Porque o Senhor toca naquele homem, os mestres da lei passam a considerar Jesus um impuro e não permitem mais que o Senhor entre na cidade. Há aqui uma troca de lugares. Jesus diz àquele homem: vai lá dentro do templo te apresentar tua cura. Mas em compensação, nosso Senhor não pode mais entrar na cidade. Cristo, por sua misericórdia, assume a miséria daquele homem. Este sinal admirável, nós não podemos perder de vista jamais. Porque o nosso Deus não é indiferente a nós. Ele não nos olha de longe. Ele não nos olha com nojo, com pena. Não. Ele não olha para aquele homem. Ele podia olhar para aquele homem a 5 metros de distância e dizer: olha, vai embora, você já está curado, se distancie, pode voltar ao templo, se apresente. Não. Ele toca aquele homem e troca de lugar com ele. A misericórdia de Deus vem ao nosso encontro, meus irmãos e minhas irmãs. Não desiste de nós. Cristo, no mistério da encarnação, assume a integralidade de nossa vida ferida, assume as dores de nossa humanidade, para que nós tenhamos novamente vida e dignidade. Ele se colocou ao nosso lugar e no mistério da cruz nos resgatou, dando-nos dignidade inigualável, jamais alcançável, dando-nos o dom da vida eterna. Dia 11 de fevereiro, a Virgem Santa Maria, no meio do lixo da periferia da cidade de Lourdes, numa pedra, a chamada Gruta de Massabielle, apareceu a uma menina, Bernadette Soubirous, pobre. Seu pai havia sido preso, analfabeta, tinha ido jogar o lixo ali
naquele lugar, na beira de um rio, onde era o depósito da cidade. E lá Nossa Senhora mostrou o sinal da misericórdia de Deus, sendo ponte de bondade através de Bernadette, revelando-nos o dom de sua Imaculada Conceição e ao mesmo tempo curando tantas enfermidades e dores. Eu costumo dizer que Lourdes, assim como Fátima, é uma espécie de janela aberta no céu, em que Deus faz irradiar a sua luz sobre a humanidade. Todas as vezes que se vai a Lourdes, ali se vê sinais pródigos, curas, milagres. Diariamente, centenas e centenas de pessoas se banham nas águas de Massabielle e tantas são curadas, como o leproso do Evangelho de hoje. É difícil se ir a Lourdes e não se vê alguém sendo curado, gritando, sorrindo, cantando, ou agradecendo por um milagre que alcançou em uma peregrinação àquele lugar. Eu mesmo, pessoalmente, por 2 vezes, já vi milagres acontecer em Lourdes. Lourdes é uma janela do céu para provar aquilo que o Evangelho de hoje nos aponta com tanta propriedade. Deus nos toca e jamais esquece de nós. Deus, por sua ternura e por sua bondade, não deixa o seu povo só, não abandona, mas vem às periferias de nossa existência para transformar as realidades de dor e de morte, fazendo-nos sentir sua ternura. É muito interessante perceber aquilo que eu refleti há pouco, concretamente ali naquele povoadozinho, naquela pequena cidade onde Nossa Senhora apareceu. Porque a gente vai a Lourdes e vê, por exemplo, centenas de pessoas. Eu recentemente estive em Lourdes, à noite, no verão, 10 da noite, na procissão de velas, havia centenas de doentes em macas. Alguns com semi-UTI, cheios de aparelhos. Vão os voluntários do mundo inteiro para cuidar dos doentes, há grandes hospitais que o Santuário de Lourdes mantém para acolher aqueles doentes. E a gente fica pensando, o que faz uma pessoa, nesta situação, sair às vezes do outro lado do mundo, para vir a Lourdes, às vezes anualmente, simplesmente para participar de uma procissão de 700, 800 metros e rezar um terço. Se aquela pessoa volta para casa e não é curada, não deveria chegar em casa revoltada e não voltar nunca mais? Mas aqueles doentes, às vezes paraplégicos, saem de Lourdes com um sorriso no rosto, que parece que tem tudo, que ganharam tudo e que não falta nada. É porque ali eles sentem que a misericórdia de Deus não desiste de nós, ainda quando parece que todos desistem. A misericórdia de Deus não falha, e Cristo não deixa de nos tocar, ainda quando pareça que a nossa lepra é incurável, que nós não temos mais possibilidade de vida. Lourdes é uma janela do céu, e nós hoje cantamos agradecidos a Nossa Senhora, porque ela quis pisar o nosso chão e nos falar da ternura de Deus. Porque uma vez, naquela pequenina gruta, ela provou o que cantou no Magnificat. Não queremos soberbos aos grandes, aos poderosos, mas a pequenina Bernadette, sofrida, pobre, analfabeta, ignorante, pura e cheia do amor de Deus. Agradecemos porque Nossa Senhora nos prova mais uma vez que Deus confunde os soberbos para fazer grandes os pequeninos. Que Deus olha com sua ternura para cada um de nós
Ele não vê as nossas feridas, mas o seu amor nos cura com bondade. Agradeçamos à Virgem Maria, com o ave do povo de Lourdes, que certamente nesta manhã fria, em grande procissão, canta agradecido a Deus. Unamo-nos a tantos miraculados que ali acorrem diariamente. Proclamemos que a misericórdia de Deus é sem limites. Cantemos um canto de gratidão, porque Ele mais uma vez, nesta Santa Eucaristia Dominical, pôs em nós os seus olhos de misericórdia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.